eu quero, sem demora lhe falar. Pronto, tudo feito, chegando aqui na hora, no time, no momento certo, todo cheio de malemolência, de balacobaco, de gentileza. Délcio Agliardi. Bom dia, Délcio, tudo bem? Olá, bom dia a teus ouvintes, um prazer estar aqui novamente. Eu tive folga semana passada, obrigado por me entender. A gente sempre Um- te entende, Délcio. uma folga forçadinha. Eu estava num evento e coordenando um grande evento e esse meu afastamento foi justificado, não é mesmo? Total, total. Tem, inclusive, atestado, não tem problema nenhum. Aliás, né, Delcio, a gente agradece muito as personalidades que vêm aqui nos programas Tá na Pauta, porque são pessoas que foram pensadas, porque são referências em suas áreas, em sua atuação, ou porque tem um vínculo com a comunidade bem importante. A gente sabe das agendas das pessoas, então tirar um espaço é quase que um ato de resistência, né? Tirar um espaço para dialogar, para conversar, seja consigo mesmo, né? Porque tem alguns que me dizem, né? Algumas pessoas que vêm aqui dizem assim, nossa, para mim esse dia da semana é uma terapia. Porque a gente dialoga, a gente relaxa, mas ao mesmo tempo a gente oportuniza isso para outras pessoas também. Então, obrigada por isso, tá, Délcio? Com certeza. Para mim também é um privilégio, é um presente poder estar aqui. Eu priorizo esse horário da minha semana, você sabe, né? Já são Sei. anos que nós estamos em boa companhia aqui. E por que que eu priorizo? Porque eu acho que faz o rádio, né? E suas múltiplas abas, ah, nos oferece uma riqueza monumental para poder pensar a cultura, o cotidiano, a vida das pessoas. E é também, Beverly, um momento de escuta dos nossos queridos ouvintes. Sabe assim, na quarta-feira eu já recebo de manhã uma mensagem de alguém dizendo: eu vou te ouvir hoje às 11 horas. Sabe, parece que o ouvinte está nos convidando, está nos tirando para dançar na quarta-feira de manhã, das 11 ao meio-dia. Eu acho um gesto bonito de presença no mundo, de uma relação que se constrói também de afetos, e como é bom, a gente tem pautas muito comuns, temos pautas muito interessantes, não sabemos tudo, temos dificuldades de compreender as dinâmicas do mundo, pelo menos a minha é assim, mas a gente faz um esforço, não é mesmo? Nossa, a gente faz, acho que dá para dizer que, eu não sei se a palavra, eu ia dizer um baita esforço também, agora eu vou retificar. Não sei, porque intensidade tem a ver com compreensão, né, com consciência. Então, talvez seja diante de daquilo que a gente consegue compreender um esforço grande, porque aprendemos, né, Delcio, sabemos, entendemos que não sabemos nada. Então, se não sabemos nada, o esforço não é tão grande assim, é isso que eu quis dizer, né? Inicialmente parece muito grande, mas diante de tanto que a gente não sabe das coisas, de quase tudo, então nem é tão grande assim. Delcio, a proposta do programa de hoje é a gente falar sobre gentileza como um ato de inteligência. Por que que eu propus essa pauta? O Delcio acho que vai ser a única pessoa que vai entender do que eu estou falando, porque ele estava no mesmo lugar que eu, no último sábado, 5 horas da tarde, no Museu dos Capuchinhos. Outras pessoas também estavam, né? Mas, enfim, compartilhamos certamente eu e o Delcio, porque eu vi lá na fila de frente. Achei tão bonito, né? Gente que chega cedo, ocupa a fila de frente, com a família inteira, né? Sofia, esposa, todo mundo, para escutar o monge, né? Budista, que de Caxias do Sul fez uma trilha pessoal que acabou o levando para a vida monástica, né? Hoje ele é monge já há quase uma década que ele atua lá no Sri Lanka e é o monge Bante Arya. É como eu consigo dizer, porque é mais grande o nome, né? Mas assim ele me disse que está correto, Bante Arya. E lá naquele momento, lá de tarde, Délcio, conversando com casa cheia, que sensacional, hein, Délcio? Que Maravilhoso. Foi um presente sensacional. de sábado, de fim de semana. Nossa, para mim só a casa cheia assim significa muito, sabe? Enfim, ou seja, as pessoas foram, saíram de casa. Não é fácil, né, Delcio, da linha do não é fácil, mas também não é tão difícil. A gente às vezes está em casa, tá assistindo um filme, tá fazendo uma limpeza, tá fazendo algum programa legal em casa. É difícil sair. E as pessoas saíram 5 horas da tarde e foram para lá. Achei sensacional. E Muitos. que maravilhoso, Beverly, um encontro de um franciscano com um monge budista num diálogo absolutamente monumental sobre a vida, sobre as certezas ou incertezas
de tomar consciência deste mundo. A imagem é um tanto difícil de descrever, porque eram duas pessoas sentadas confortavelmente, ambos com suas vestes que representam uma opção de vida, mas com uma palavra de profundidade, com um Verdade. conteúdo de riqueza. Por isso que a gente falou, foi um presente de fim de semana para quem pôde estar. E parabéns ao Museu dos Capuchinhos por essa linda iniciativa, da pluralidade que vem pela arte da palavra. Eu me senti muito privilegiado de estar ouvindo, de estar compreendendo um pouco melhor essas opções de vida que reverberam na gentileza, na generosidade, na capacidade de escuta do outro, mesmo em mundos tão distintos, Beverly, com linhas filosóficas de vida um tanto distintas, mas que convergem na simplicidade, nos valores, na entrega que se faz na presença do outro. Concordo em grau, número e gênero contigo, Delcio, assim, também me senti muito privilegiada, né? Eu até um pouco mais, Delcio, porque eu tive o privilégio de entrevistá-lo, o monge de manhã, e o Frei Celso, que é o frade, que você disse que estava junto na atividade, né? Que é o diretor do Museu dos Capuchinhos, estava aqui de manhã também, né? E de tarde ouvi-lo aí como numa conversa de um pouco diferente, né? Que era a conversa mais voltada ao público em geral, né? Menos perguntas e mais aquilo que ele realmente tinha desejo de conversar. E lá, num dos momentos dessa conversa, que não dá para dizer que é uma palestra, mas essa conversa foi veiculada, foi propiciada ali no Museu dos Capuchinhos, o monge Bhante Arya disse que gentileza é um ato de inteligência pela perspectiva budista, né? Eu achei aquilo uma frase tão impactante, Delcio, disse, não pode morrer aqui, a gente tem que voltar a conversar. E eu escolhi, na semana, conversar isso contigo. Primeiro porque você estava lá, né? Então você sabe do que eu estou falando. Dentro da proposta que o monge apresentou e que tem um certo alinhamento com a vida franciscana também, tem alguns pilares, alguns princípios, que é o princípio da doação, da partilha, né? Ele usou ali a questão das palavras gentis como uma forma de expressão, né? Desta vida, digamos assim, quase que monástica, mas e que todo mundo pode compartilhar. E aí ele fez essa referência que não é só ser gentil, ter palavras gentis, não é só um comportamento adequado que leva à espiritualidade, que desenvolve a espiritualidade. É um ato de inteligência, o que colocou numa dimensão totalmente nova para mim a gentileza, Delcio. Para mim foi novo, a dimensão da Sim, gentileza. sim. Eu tenho um pouco essa compreensão, no sentido de que, como educador social que eu sou, como alguém que se propõe a levar uma vida no campo da educação, e isso implica necessariamente a relação entre as pessoas e o conhecimento historicamente construído, nós vamos passando um pouco por aí. Em algumas obras, de clássicos, da educação, um pouco esse tema aparece, talvez diluído em teses, de uma educação para a infância, de uma educação para a vida adulta. E quando, por exemplo, quando o Vygotsky escreve a questão da fala, da linguagem e do brincar, ele está se reportando um tanto a essa ideia de que o ato inteligente, ele não é algo, não é algo dado por a nós, é algo construído na nossa inteireza do ser, na relação que reverbera a presença do outro. E quando nós vemos esta afirmação de um monge, de que a gentileza é um ato que vai fundar a inteligência, ele está se reportando a um conhecimento historicamente construída, nesta forma de olhar para a vida, porque se o budismo tem 20 e tantos séculos, né? 22 séculos, se eu estou certo o que ele disse, né? E eu não tenho conhecimento, apropriação para falar disso, mas apenas para a gente localizar de que nós estamos falando de uma tradição espiritual de longa duração. E naturalmente que vão recolhendo as sabedorias que constituem a relação de uma vida, mesmo que no monastério, mesmo que
um tanto apartada de um mundo do consumo que aí está. E ao propor que a gentileza é ato de inteligência, eu fico pensando em quanto isso tem aplicabilidade no mundo, no sentido de como educar as crianças para que elas, né, as crianças sejam mais inteligentes, mas essa inteligência não é dada, ela é construída no conjunto das relações afetivas e cognitivas. A palestra é um ato cognitivo, à medida que o palestrante precisa desenvolver um conteúdo. Mas, Beverly, a afetividade que foi trazida na forma da postura de sentar, na postura de falar, e sem uma definição radical de que eu sei isto, não. Eu estou tentando compreender isto na inteireza da vida que eu me proponho seguir. Não estou convidando vocês a seguirem a minha vida, mas estou me propondo a refletir sobre a vida que eu levo ou a vida que eu fiz enquanto uma opção intelectual, afetiva, cognitiva, aquilo que constitui uma capacidade humana de ser e estar no mundo. O ser e estar no mundo são já duas expressões bastante profundas para olhar o ato fundador. E a palavra ato me remete muito ao teatro. A ideia do protagonista. O ato pode estar no cinema, pode estar no teatro, pode estar numa companhia de dança, em que os participantes da companhia se propõem a interpretar uma peça que é compreensível a quem assiste. Isto é, o corpo daqueles bailarinos e aquelas bailarinas se transformam num texto que é compreensível para quem assiste. E eu acho que esta afirmação ela pode ser compreendida, né, como um ato de profunda compreensão do humano que aí existe, que reflete sobre sua capacidade e sua inteligência, e se dá por conta de que é preciso um bom tempo para desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência. Não é algo que se faça na pressa e sem uma postura de vida, que no caso dele implica em meditar, em saber respirar. Ele trouxe o campo das práticas e nos ofereceu uma prática, eu acho que foi muito rica, a possibilidade de trazer uma prática, uma vivência, a partir daqueles conceitos iniciais que ele trouxe para o público ali presente. Bem legal. A gente vai esmiuçando um pouquinho mais ao longo aqui do programa de hoje. Eu só vou trazer alguns ouvintes que já começam a se manifestar, tá, Délcio? Eu tenho o Charles, lá de Viamão, que sempre participa, e ele mandou um recadinho em áudio, eu vou rodar aqui, tá? Olá, Beverly, bom dia, aqui é Charles, falando aqui no telefone da minha esposa. Ah, tá muito baixinho, né? Peraí que eu vou tentar levantar mais, aguenta aí. Aguenta aí que tá muito baixinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse som aqui. Só um minutinho, Délcio. Vamos ver. Que o Charles mandou, acho que estava baixinho já. Deixa eu ver onde é que está o som aqui, que sai o som. Creio que é aqui. Olá, Beverly, bom dia, aqui é Charles, falando aqui no telefone da minha esposa. Beijão e abraço pra ti. Gentileza, faz tanta falta nos dias de hoje. Abraço, beijão. Querido, acho que não deu para ouvir direito, estava baixinho mesmo, né? Mas ele estava falando que gentileza faz falta nos dias de hoje. Mandou um abraço para ti, estava com saudades, usou o telefone da esposa para dizer isso, que gentileza faz falta. Eu concordo com ele, a gente percebe isso. Mas como é que qual o caminho para sermos mais gentis, né, Délcio? Eu acho que é um pouco isso que remete esse tema, fazendo uma alusão àquilo que foi falado por um monge, foi corroborado por um frade capuchinho, né? E que a escola também trata, né, Délcio? Hoje a gente fala em múltiplos aprendizados e a gente foi separando, né? Como é que a gente faz o aprendizado um pouco mais técnico, aquilo que é inteligência emocional, ganhou até digamos, um capítulo na educação, na inteligência emocional. E a inteligência emocional me ajuda, tá, Délcio, que eu não sou especialista nessa área de educação, mas até onde eu conhecia, entendia, ela era mais um aporte pedagógico para os professores, para o universo, né, escolar, para a comunidade escolar, lidar com os conflitos. Ela era mais reativa do que necessariamente propositiva.
se é que eu bem entendi, né? Como é que você reage quando tem um conflito? Como é que você media quando tem um conflito? Como é que você acalma um conflito? Mas ela era muito mais reativa do que algo voltado à questão de como a gente pode ser proativo nisso. E a gentileza seria um pouco isso, né? Me ajuda a entender um pouco melhor esse campo da educação e como a gentileza, na dimensão da inteligência, pode ser uma ferramenta educacional. Eu penso que é um caminho que se bifurca. Pode ser, sim, um caminho de reativo ou proativo diante da relação que é estabelecida com o outro. Eu saí da palestra de sábado provocado porque eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida a partir desse olhar. Ou seja, eu preciso encurtar a distância entre aquilo que é dito e aquilo que é praticado. Essa mensagem no campo da educação está presente em diferentes obras, inclusive no educador Paulo Freire, que numa das obras propõe de que nós possamos, enquanto educadores que somos, que encurtemos a distância entre aquilo que eu digo e aquilo que eu pratico. Ou seja, é preciso ter uma coerência entre o discursar e o fazer. Nós estamos numa sociedade do discurso, cada um quer prescrever o melhor mundo para o outro, mas a palestra propõe como construir o melhor mundo na nossa individualidade. A mudança, ela precisa vir na individualidade. E o professor na sala de aula, que é um construtor de uma cultura de paz e não violência, ele tem presente a sua capacidade, o seu conhecimento teórico, ou seja, ele é um praticante da ciência. Ele é um praticante da ciência em termos cognitivos, em termos de uma inteligência cognitiva. Mas hoje nós estamos desafiados a pensar uma inteligência afetiva. E, portanto, a generosidade, no meu entendimento, é um disparador para a nossa capacidade de lidar com a inteligência afetiva. Vygotsky, um grande estudioso, um psicólogo russo, que escreveu uma gigantesca obra sobre o desenvolvimento humano, sobre a fala, sobre a linguagem, sobre os comportamentos, ele vai dizer de que o afeto e o intelecto são unidades. Beverly, a gente não coloca numa gavetinha o cognitivo e noutra o emocional. Nós vamos para uma sala de aula, para a escola, para a universidade, carregando esta unidade do afeto e do intelecto. Eu acabei de ler um texto de uma aluna minha, hoje pela manhã, em que ela propõe, então, olhar para o afeto na dimensão do abraço e do coração. E teoricamente, seria a ligação, porque Beverly, coração vem de cor, olhos, né? É preciso ver com o coração. E a inteligência emocional hoje ela está muito ligada à ideia daquilo que funda as nossas emoções, e elas são muito importantes na tomada de decisões. Ou seja, hoje, talvez nós estamos vivendo num mundo onde as nossas decisões são mais pautadas pelas emoções do que pelas razões, ou pelo mundo racional, por uma escolha mais racional. Eu penso que é o grande momento da gente poder equilibrar esta gangorra, para que ela não fique de um lado para baixo e do outro para cima, que ela procure ter um equilíbrio entre o afeto e o intelecto, para que a gente possa construir uma inteligência social. Nossa, isso tá muito posto no mundo de hoje, é o redesenho que se coloca aí. Quando falamos em soft skills, nós estamos falando nessa capacidade do ser humano de compreender e de ser inteligente o suficiente para tomar a melhor decisão. E aqui, claro, eu vou trazer, né, para o meu campo, que é pensar a construção da cultura da paz e da não violência nas relações humanas, nas relações comerciais, nas relações sociais. Eu traria aqui um leque de possibilidades de compreensão de como essas relações vão constituindo uma inteligência humana
capaz de responder aos propósitos que estão postos no mundo contemporâneo. Muito interessante essa visão, Delcio. Nos ajuda a entender também que momento é esse, que cenário é esse, como a gente pode trazer, digamos assim, conhecimentos humanos, né? Porque falar de gentileza é falar do próprio desenvolvimento do ser humano, é falar da própria alma humana, né? Santo Agostinho dizia que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, e agora nós temos um papado, né, agostiniano, que faz a gente pensar por uma lógica bastante ligada a esse pensamento. Não só esse, obviamente, né, mas há um pensamento que a gente se constitui, que a gente se desenvolve e que tem que, como a gente dizia lá no início, né, se esforçar para ser humano. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Há uma caminhada, há uma jornada, há um processo. O próprio monge, né, na sua manifestação, ele era o convidado, então ele falou muito mais, né? Mas que se alinhava, aquilo que ele falou se alinhava com o franciscanismo, que é o processo de que a gente, para se tornar borboleta, você tem que ser lagarta e sofrer as dores da lagarta. Não vai ser borboleta por acaso. E mesmo na sua condição de borboleta, a vida de uma borboleta, ela é rápida em relação a outras, né, perspectivas de vida, tempo de vida, mas ela é o que é, né? Então não precisa ficar perguntando se foi o suficiente ou não. Que são coisas que a gente faz hoje em dia, né, Delcio? Minha vida passa rápido, a vida é curta. Veja, né, quando a gente percebe que a borboleta não fica discutindo se a vida dela é curta ou não. Ela borboleteia. Ela faz o que ela nasceu para fazer, que é borboletear, né? E a gente faz o quê, né, no tempo de vida? Fica reclamando, fica... Então, me parece que nós estamos num momento que ele vai se combinando, né? Coisas vão acontecendo e se a gente olhar com mais atenção, a gente vai percebendo que é uma costura de um tecido social. É como se uma trama fosse feita neste momento e nós estamos neste cenário. Então, qual é o nosso lugar? Como a gente pode aproveitar um pouco mais isso ou não? Delcio, eu até fiz uma foto de uma tela que o Bhante Arya colocou lá nesse encontro que ele fez com a população dentro do Museu dos Capuchinhos, na perspectiva dos insights, né, do budismo com o franciscanismo. E nesta imagem, Delcio, tinha lá quais são as qualidades, digamos assim, né? Qualidades de palavras gentis, né? Que ser gentil é maior, e uma das expressões de ser gentil é usar palavras gentis. E que dessas expressões de palavras gentis, que é uma expressão da gentileza, haveriam, de acordo com ele, 5 qualidades dessas palavras. Então, palavras gentis, uma qualidade da palavra gentil é que ela seja verdadeira, ou seja, ela tem que ser real, né? Dizer, por exemplo, nossa, Delcio, você está bonito, bem vestido hoje. É gentil? Pode ser gentil, mas se não for verdadeiro, se for fake, perdeu a qualidade na hora, né? Ou seja, deixamos de usar a inteligência neste momento. Seria aquelas frases nossas contemporâneas que a gente diria o seguinte: ótima oportunidade para ficar calado, né, Delcio? Ótima chance para ficar calado, se não for verdadeira. Outra qualidade é que sejam benéficas, que sejam boas, que provoquem e que atuem em benefício do ecossistema. Outra qualidade é que elas têm que ser ditas no momento certo, nem antes, nem depois, no momento certo. Elas têm que ser ditas com bondade. E até ele colocou entre parênteses na telinha dele que esse com bondade seria desejando, no ato que você está dizendo a palavra gentil, já consciente, pensando que ela tem que ser, ela tem que atingir o objetivo, né? O objetivo é desejar a felicidade daquele ser que está recebendo aquela palavra com bondade e pronunciadas de uma maneira gentil, ou seja, teria a ver com a questão do formato, né? O tom de voz, a ênfase, enfim, né? O jeito como se diz também seria uma forma de gentil, qualidades das palavras gentis. Só aqui daria para a gente ficar uma semana conversando, né, Delcio? Com toda certeza. Veja que é quase que uma carta de princípios para a gente poder pensar como é que a generosidade se transforma numa possibilidade de prática. Essas 5 palavras são palavras-chave para compreender como se constrói uma prática que mira a generosidade, que mira a gentileza e que, de alguma forma, ela traz para o campo. Você trouxe tão bem a questão do novo Papa, né? Talvez o mundo cristão está descobrindo, pela escolha desse novo Papa,
redescobrindo pela escolha desse novo Papa o quanto humanos somos para alcançarmos aquilo que nós chamamos de mundo divino. É, acho que esse Papa está trazendo para nós, o Francisco já trazia, né? Essa ideia de que eu sou ser humano, que treino na academia, que tomo um gole de cerveja, que me alimento com meus pares, do mundo humano, mas também da capacidade inteligente que eu tenho para construir espiritualmente uma presença no mundo. E acho que nesses primeiros dias de papado, ele já trouxe para todos nós esta ideia que está presente na palestra que nós ouvimos, que assistimos com bom grado no sábado. Construindo uma relação de palavras, é isso que importa, mas não palavras vazias, palavras cheias de possibilidade de prática. Muito legal Em isso. algum momento, acho que a gente vai configurando essa ideia de que a nossa fé, a nossa espiritualidade sem obras acaba sendo vazia. Faço essa síntese, um tanto de compreensão do que eu ouvi no sábado nessa palestra. Bacana isso, sabe, Delcio, que eu fiquei pensando sobre essa questão das palavras gentis, porque ser gentil, a gentileza em si, por vezes ela dispensa palavras, né? Por si só ela pode dispensar palavras, mas quando a gente para pensar nessa questão de como a gente, de fato, se relaciona com a questão da gentileza, muitas vezes a gente abre uma porta, a gente carrega uma sacola, e sim, isso é muito gentil, tá tudo certo, né? Mas a gente não usa as palavras, e como eu, por causa da minha profissão como comunicador, e o Delcio como professor, escritor, usam muito a palavra, o papel que a palavra gentil desempenha também, né? Porque ela é uma dimensão dessa gentileza, ela poderia estar descolada de uma atitude, poderia estar colada numa atitude, ou ela pode ser sozinha, em si só, um ato de gentileza. A palavra gentil em si só, ela já é um ato de gentileza, ela é uma ação. Então, que a gente possa fazer isso. Isso dispensa muitas vezes a ideia da linguagem, né, Delcio? Eu tenho, para falar bem, para ser uma pessoa cortês, gentil, eu tenho que me expressar bem. Não necessariamente, porque veja as qualidades, né? Nenhuma diz se você tem que dominar a língua nativa, você tem que, no nosso caso, dominar bem o português. Não, nenhuma destas qualidades foi no conjunto ou na condição de qualificação dela. As qualidades seriam é verdadeira? Está falando com verdade? Tá sendo bom? É benéfico? Atinge um bem coletivo? Um bem para as pessoas? Ou é uma palavra dita gentil, mas que provoca o mal? Né? A gente às vezes diz, é só uma crítica construtiva. É só uma crítica construtiva. Poxa, se é uma crítica também tem o lugar dela. Mas nesse lugar não vai ser o lugar da palavra dita de forma gentil. Embora eu possa fazer algo que é necessário, enfático, duro, de uma maneira mais gentil. Mas a essência da palavra gentil é para provocar o bem. Se lá no final ela provocou o bem mesmo sendo dura, tá valendo, né? Tá valendo. Mas começamos equivocados. É uma crítica construtiva. Não, a gente vai dizer o que tem que dizer, porque o final é bom. E sem pudor de que, vamos se incomodar. Depois ela tem que ser dita no momento certo, com o desejo real, verdadeiro, de transmitir felicidade, de desejar felicidade, ou seja, com bondade, e de uma maneira que seja adequada com este conteúdo, ou seja, no formato dela. Em nenhum momento, em nenhuma das qualidades aqui tem que ser um doutor, né? Tem que ser um erudito, tem que ser alguém que domine. Veja, para mim isso tocou profundamente, Delcio. E para mim também. Até porque tem uma dimensão de profundidade em palavras muito simples e fáceis de serem compreendidas. Remete muito à ideia de que o simples muitas vezes pode ser complexo, no sentido de que uma palavra verdadeira, bem posta, dá uma trabalheira para a gente poder aplicá-la, compreendê-la em sua essência. O mundo vive um tempo de não comunicação, porque a gente tem uma ideia de arrogância, prepotência, de uma comunicação verticalizada e um tanto agressiva na relação das pessoas. E isso vai, de alguma forma, colocando para debaixo do tapete tudo aquilo que vai destruindo os valores humanos,
gerando uma energia que não é saudável para a construção do ser humano, que ali está com suas dúvidas, com as suas inseguranças, incertezas, tudo aquilo que pode construir o mundo. E eu vejo nessa cultura, Beverly, a ideia de uma flexibilidade com as coisas que nos acontecem, no sentido do entendimento, da compreensão delas, e ao mesmo tempo na radical inteireza das palavras que constituem a nossa essência humana. Talvez a nossa existência possa caber em poucas palavras, e dentre delas, talvez uma palavra que possa reverberar esse conjunto de discursos, é que a gente tenha coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Perfeito. Delcio, a gente vai seguir nessa linha aqui de raciocínio, alguns ouvintes já voltam a participar conosco, mas eu vou te pedir licença um minutinho, a gente tem um intervalo, tá bom? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, Delcio, com licença. Delcio vai tomar uma aguinha para ser gentil com o corpo dele mesmo, e a gente volta na sequência logo depois do intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h41. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 14 graus. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. O governo federal sempre caminhando junto com os gaúchos na reconstrução do Rio Grande. O governo federal liberou R$ 5.100 para mais de 420 mil famílias atingidas pela enchente e já entregou mais de 2.000 casas para aquelas que perderam tudo e segue erguendo mais lares. Tudo isso para escutar isso aqui. É uma alegria, né? Ver meus filhos com lar de novo. Governo Federal, junto por um Rio Grande melhor para todos. Brasil, união e reconstrução. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São Rafael, Nova Palmira, Vila Cristina, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa festiva, celebrada pelo padre Oséias, e a animação da família Potter. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, galeto, porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adultos R$ 75, 11 a 13 anos, 35. Reservas com Ismael Delagostino, 999-831937. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor
da terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática: o que acontece é assunto. 11h45, 14 graus a temperatura, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Obrigada pela sua audiência. Estamos falando sobre gentileza, né? Inteligência com uma dimensão dela, que seria a dimensão da inteligência, apresentada em Caxias do Sul, no encontro, né, ecumênico, que reuniu insights sobre budismo e franciscanismo, onde as duas vertentes, né, de espiritualidade se encontram, dialogam entre si. Ocorreu no último sábado no Museu dos Capuchinhos. Foi uma promoção aí do museu, né, dos Capuchinhos. Esteve presente Frei Celso Bordion, que é o diretor, e também o Bhante Arya, né, que é um monge budista. Délcio, a gente falou sobre as qualidades, né, a questão da linguagem. Importante a gente se atentar a isso, porque senão a gente começa a intelectualizar a gentileza. E que o que foi apresentado é que ser gentil não é algo do intelecto, é da alma. É diferente. Não é que um anula o outro. Não estamos dizendo que quem tem alma não precisa ter intelecto. Não é disso que estamos falando. Mas não é uma coisa que é privilégio, uma atividade privilégio de eruditos. Qualquer pessoa pode usar as qualidades, né, da palavra gentil. Délcio, o que pega para ti também sobre essa questão dos fenômenos que nós estamos vivendo, em que intolerância, ódio, falta de conhecimento também, ignorância, literalmente do verbo ignorar, né? A gente às vezes é ignorante porque ignora alguns conhecimentos. E ignora porque às vezes não teve acesso, não teve a vontade, quando teve acesso, de absorver. Tem N fatores que levam à ignorância, né? Mas ignorância em si só é ignorar alguma coisa, é não saber da existência dela. Eu ignoro que existe, pronto. Então, a nossa ignorância muitas vezes também nos limita, né, a termos comportamentos que, entre aspas, quase não são humanos, Délcio. Na busca da fraternidade, a gentileza seria uma forma de a gente estar no caminho da fraternidade, né, universal, que é um desejo humano desde antes, mas ganhou um carimbo na Revolução Francesa. Pronto. Lá ganhou carimbo. Eu penso, Beverly, que toda pessoa que tenta buscar um viver mais feliz, uma vida mais plena, sente-se terrivelmente inclinado à espiritualidade. Eu compreendo assim. Vamos nos inclinando à espiritualidade, saindo do apego das coisas materiais que produzem tantos problemas para tanta gente. Uns têm de mais, outros têm de menos, e isso gera um desequilíbrio muito grande nas relações e na vida de muita gente, que por vezes chamamos de desigualdade. E a inclinação a esse mundo espiritual passa muito pela criação desses espaços de dar tempo. Quando eu priorizo estar ouvindo alguém que de alguma forma vem crescendo espiritualmente, é porque de alguma forma eu já sinalizo que eu estou aberto a crescer espiritualmente. Aliás, Beverly, me permita aqui fazer um comentário de primeira linha, que é desejar vida longa ao Museu dos Capuchinhos. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, o museu é uma agência viva de conhecimento e de sabedoria e de inteligência, que aí está. Nós temos em Caxias do Sul um universo de museus, dentre eles o Muscap, e que muita gente da cidade desconhece a existência desses espaços e desses templos na nossa cidade. Que bom que o Museu dos Capuchinhos oferece um conjunto de atividades como esta para tornar o museu vivo
ele é um espaço de memória natural. A vocação de um museu é esta. Mas há uma vocação do tempo presente para os museus, não só os de Caxias. Nós estamos falando dos nossos, né, Beverly, porque aqui estamos e aqui vivemos, né? Mas de um espaço vivo. Então, eu queria fazer esse comentário porque ele está muito associado a essa ideia de que o museu nos oferece uma gentileza. Vamos ver se você combina essa fala comigo, né? Nos oferece gentilmente um espaço de reflexão para que a gente possa ir construindo uma inteligência coletiva. O público que estava ali, em excelente número, é um público que está ocupando diferentes espaços na sociedade, diferentes funções, diferentes atribuições na sociedade. E, consequentemente, volta para casa um tanto fortalecido nas suas competências humanas. São intelectuais? Sim, mas elas são muito mais espirituais, de encontrar um caminho. Sabe aquela matéria-prima que a gente precisa para que a vida seja mais feliz? Aquele empurrãozinho que a vida nossa precisa para dizer definitivamente eu preciso mudar em determinadas atitudes, em comportamentos. A gente vem dizendo há um bom tempo, o mundo não suporta mais o comportamento que a gente tem com os animais, com o meio ambiente e, consequentemente, com nós mesmos, porque somos interdependentes deste mundo cultural e biológico que aí está. E por ser interdependente, ele vai criando as condições para nós mesmos repensarmos o nosso caminho enquanto humanidade. Nossa, que legal isso. Délcio, os ouvintes participam, eu vou trazê-los aqui para não deixá-los aqui sem a devida referência, né? A Maria Salete do bairro Bela Vista, ela está sempre com a gente, né? Ela desejou para ti, Délcio, em especial, um lindo e abençoado dia de quarta-feira. A Teca, nossa poeta de rua, ela mandou uma foto aqui dizendo: por uma cultura de paz, sigo com meus escritos. Teca. Isso é muito gentil, né? Querida da Teca. Deixa eu ver quem mais aqui. O Tony Valim. O Tony é nosso ouvinte que mora lá na Criúva, no meio rural, e ele colocou aqui: Délcio, bom dia, né? Meus votos de bênçãos para ti, com saúde, paz e bem. E aí ele escreve: eu estou gentileseando, criou um termo novo aqui, estou gentileseando. Desde que me mudei para a Criúva em setembro do ano passado, vou à missa na paróquia da Vila da Criúva e aproveito para, entre aspas dele aqui, gentilmente, fazer fotos e vídeos sem cobrar nada por isso. Sempre flagro alguma criança, idoso ou cena que me chama a atenção, registro e envio de graça às pessoas retratadas. Durante os 10 dias da Festa do Divino da Criúva 2025, fiz muitas imagens de graça e registrei todas as missas e procissões. Foram momentos mágicos e abençoados, bem como gratificantes. Saí de alma renovada e aí ele me mandou aqui umas 3, 4 fotografias para mostrar, né? Algumas das imagens. Eu vou deixar você fazer um raciocínio sobre isso, mas me chamou muita atenção a quantidade de vezes, né, que de propósito o Tony usou a palavra aqui, graça, né, de graça. E tem a ver com gratuidade, tem a ver com gratidão. Não é só a questão da monetização, né, Délcio? Quando ele usou várias vezes a palavra, que foi muito claro, né, que tem a ver com gratidão, com gratuidade. Que bonito o gesto do Tony, né? Fantástico, parabéns a você, continue sendo esse agente cultural da tua comunidade, em meio àquela lindíssima igreja, a esse ambiente que vocês têm, que o mundo oferece livremente e generosamente. E você reúne 3 linguagens que eu queria aqui valorizar. A linguagem da arte, da fotografia e do amor. Fotografar é um gesto de enxergar melhor o mundo. Tem gente que está vivendo nesse mundo, mas tem a cegueira, não enxerga. E a fotografia, ela é instrumento absolutamente generoso para esta reflexão. Diz alguém que estudou fotografia de que a gente coloca na mesma alça de mira o nosso olhar, o nosso coração e a paisagem que está na nossa frente. Então, continue, Valim, com esse propósito tão bonito de usar a fotografia e o vídeo
favorecendo a generosidade. E a querida Teca, Bev, ela esteve numa das minhas aulas com as alunas de pedagogia da Universidade de Caxias do Sul. Foi uma vivência muito rica. Eu acho que ela está se transformando uma popstar entre nós, porque ela foi muito tietada por elas, exatamente por essa dimensão de levar a escrita e a poesia para tantos lugares. A poesia dela chegou, Beverly, também na sala de aula. Faço aqui de público um grande agradecimento à Teca por ela se dispor generosamente a compartilhar a vivência dela, o seu conhecimento, sua inteligência e, sobretudo, a espiritualidade que ela cultiva. Bacana demais. Eu sou apaixonada pela Teca, ela sabe disso, né? Não vou mais me alongar, porque senão a gente vai rasgar muita seda. Teca, um abraço, viu? Sobre a questão do Tony, Delcio, eu estava aqui enquanto você falava, né, em referência às fotos, as linguagens que ele utiliza, né, no ato de fazer as fotografias, a alma, a gentileza. Eu estava me lembrando que na origem da fotografia, alguns povos, né, alguns povos originários da Europa, por exemplo, não aceitavam fazer fotografia porque tinham entendimento de que o clique, né, aquele estalo que fazia, capturava a alma de uma pessoa, porque eles tinham essa ideia, né, inclusive de quando um inimigo muito poderoso morria, se comia alguns órgãos, enfim, né, para poder ficar com aquele poder, com aquele espírito. Tinha uma crença nesse sentido. E eu estava lembrando que, embora guardadas as proporções, né, Delcio, quando a fotografia nasce, ela nasce com esse estigma de que ia roubar alguma coisa que pertence ao ser. E agora, hoje, atualizando esses conhecimentos, quando a gente faz de uma maneira assim gratuita, né, uma fotografia, mesmo que fosse paga não seria diferente, mas no caso que ele faz de forma gratuita e por gratuidade e por graça, ele registra e ele entrega para a pessoa, você aceita esse presente? Na verdade, o Tony está dando para aquela pessoa gentilmente um pouquinho dela mesmo, porque dá para dizer, né, Deus, que estamos todos nos perdendo um pouquinho todos os dias. Então, o processo de nos reencontrarmos, de nos apropriarmos de nós mesmos, é quase que, mais uma vez, um caminho de luta, né? Olha que bonito, eu nem tinha me dado conta, depois que você falou, eu estava me dando conta que o gesto também remete a isso, né? Entregar a outrem um pouco dele mesmo. E se eu puder fazer uma sugestão pro Valim, né? Eu estou defendendo, Valim, muito uma educação pelo olhar. E eu proponho trocar o smartphone por uma câmera dessas comuns, que custam meia dúzia de reais, e entregar para as crianças fotografarem o cotidiano. Nós vamos ter uma outra educação. A criança, quando fotografa, ela pode observar a natureza, ela pode observar a paisagem material, o patrimônio local. Vamos pensar em Criúva. Tem uma paisagem natural fabulosa, combinando com uma paisagem de patrimônio, de material muito bonita. Começando ali pela praça, pela igreja, pelos casarões, né? Pelas ruelas. Então, a gente pode construir com as nossas crianças um outro universo longe das telas, longe desse mundo pasteurizado que aí está, né? Que gera muito problema para as relações, para a construção de uma inteligência, né? Uhum. E nunca vamos nos esquecer, ouvintes, de que fotografia significa escrever com a luz. Que bonito poder escrever com a luz. Ela pode nos dar elementos muito instigantes para um mundo mais sensível e pensante. Eu acho que o mundo hoje, ele não é sensível e pensante. É por isso que a gente precisa desses agentes nas comunidades que olhem para as pessoas que ali estão e que entregam, como já foi dito aqui, de graça, generosamente de graça, essa captura, né, esse congelamento de um instante vivido em diferentes espaços e lugares e tempos. Bacana. Delcio, o Tony diz, usando a tua frase aqui, né, o primeiro professor de fotografia dele foi Carlos Dreyer, já falecido, e ele dizia que fotografar é pintar com luz. A Isabel Viapiana, ela fez uma pergunta, eu não vou deixar ela é muito preciosa para nós, para a gente deixar ela para outro dia. Ela é o seguinte: bom dia, debatedores. O que vocês estão propondo, né, essa questão da gentileza, está vinculado a uma cultura de paz, que é o ideal, mas a realidade dos
relacionamentos é bem diferente. A maioria das pessoas estão armadas, não com armas físicas, mas agressivas verbalmente, intolerantes. O que fazer? Delcio, acho que a gente falou bastante sobre gentileza, talvez você possa dar aqui um aconselhamento, se a palavra cabe, né? Uma dica, uma sugestão ou insight sobre como a gentileza pode estar a favor de combater a intolerância. É quando a gente se coloca de forma mais aberta e plural para poder enxergar o mundo com outras lentes. É quando a nossa relação ela não se torna uma ameaça ao outro. A cultura de paz não pode prescindir dessa ideia. A minha presença no mundo, ela tem que ser um presente para o outro. É presença e é presente na vida do outro. Eu não posso ser, Bethel, jamais uma ameaça a ninguém, nem ao mundo material, nem ao mundo biológico, que aí está os animais, aos seres vivos, e muito menos ao mundo humano. Acho que a cultura da paz, ela brota dessa relação de respeito do humano com as questões ambientais. Perfeito. Delcio, a gente ficaria horas, como eu disse, né? Esse assunto parece tão simples, mas como ele remete, né? A gente dialogar, quem sabe em um outro momento a gente retoma, né? Até porque tem um outro tema que ficou nessa palestra que eu acho que mereceria, sim, programas e programas a fio, que ele usou um termo, né? Em Pali, que é a língua original dos textos sagrados da questão do budismo, que eu não vou saber pronunciar agora, vou ter que treinar para pronunciar aqui, mas que, resumindo a ópera, seria a constância, né? Sermos constantes. Acho que isso vale um outro capítulo à parte, mas fica para um outro momento. Queria gentilmente, Delcio, te agradecer a presença mais uma vez. Um forte abraço. Forte abraço, excelente quarta-feira a todos. Até. Gente, nós ficamos por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível